Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando da ata do Copom, onde ele projeta um novo estouro da meta de inflação em 2022 e indica uma alta menor da taxa de juros para março. O Copom estimou nesta terça-feira que o IPCA deve ficar acima do teto de 5% nesse ano. De acordo com o Banco Central, a inflação deverá somar 5,4% esse ano. Lembrando que para 2022 a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice ficar entre 2% e 5%. Para 2023, a meta de inflação foi fixada em 3,25%. Na ata do Copom, eles também informaram que uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos preços das commodities internacionais, quando medidos em moeda local, produziria uma trajetória de inflação abaixo do cenário de referência, que seria do IPCA batendo 5,4%. Entretanto, acrescentam que, por outro lado, políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada ou piorem a trajetória fiscal futura podem impactar negativamente os preços de ativos importantes, como o dólar, e impulsionar a inflação, além de elevar os prêmios de risco do país. Eles também disseram que a decisão de subir o juro na semana passada para 10,75% é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano calendário 2022 e, em maior grau, o de 2023. Eles também indicaram que o próximo aumento da taxa de juros, em meados do mês de março, será menor do que o último. O último aumento foi de 1,5 ponto percentual e a previsão do mercado financeiro até então é que a elevação da taxa Selic será de 1 ponto percentual, alcançando 11,75% ao ano. Seguindo na macroeconomia, vamos falar do déficit comercial dos Estados Unidos, que cresce em dezembro, e o rombo em 2021 é o maior já registrado. Isso se deu devido à alta das importações em meio ao reabastecimento das prateleiras pelas empresas, que resultou em 2021 como um todo no maior rombo já registrado. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o déficit comercial aumentou 1,8%, alcançando 80,7 bilhões de dólares em dezembro. Os dados de novembro foram revisados para baixo para mostrar um saldo negativo de 79,3 bilhões de dólares, em vez dos 80,2 bilhões relatados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters esperavam um déficit de 83 bilhões de dólares. Em 2021, o déficit teve um salto de 27%, alcançando 859,1 bilhões de dólares, sendo o maior patamar já registrado, e sucedendo um rombo de 676,7 bilhões em 2020. Agora vamos falar de resultados trimestrais, começando pela Pfizer, que tem um lucro líquido de 3,39 bilhões de dólares no quarto trimestre, 4 vezes a mais do que um ano atrás. O resultado foi impulsionado pela vacina contra a Covid. Em 2021, a Pfizer teve um lucro líquido de 21,9 bilhões. Na comparação ano a ano, isso é um crescimento de 140%. As receitas entre outubro e dezembro somaram 23,8 bilhões, um crescimento de 105% quando comparado com o mesmo período de 2020. As receitas para o ano de 2021 somaram 81,2 bilhões, uma alta de 95%. Porém, retirando os efeitos da venda das vacinas, a receita da empresa caiu 2% no quarto trimestre, impactada por menos dias de venda, enquanto no ano subiu 6%, alcançando 44,4 bilhões. Para esse ano, a Pfizer estima que as vendas da sua vacina contra a Covid vão alcançar 32 bilhões de dólares. Já as vendas do Paxlovid, a pílula contra a Covid, o remédio oral antiviral contra a doença, deve somar 22 bilhões de dólares, de acordo com a farmacêutica. As receitas totais da empresa no ano devem ficar entre 98 e 102 bilhões. Olhando anualmente as suas receitas, a gente vê que o único decrescimento foi na área de inflamações e imunologia, com uma queda de 3%. Para o último trimestre, tanto esse último setor citado, quanto medicina interna tiveram também quedas de 3%. Os seus custos de vendas tiveram um crescimento absurdo, saindo de 8,4 bilhões para 30,8. De forma geral, o resultado da Pfizer não me satisfez. Seguindo para falar da Porto Seguro, que lucra 532,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Isso representa um crescimento de 30,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, ela atingiu 1,5 bilhão de lucro, uma queda de 8,5% no comparativo anual. Sob base recorrente, o resultado mostrou uma queda de 27,2% no trimestre e de 28,6% no ano. Porém, a receita total da companhia no trimestre cresceu 13,6%. O que complicou foi a sinistralidade total, que atingiu 57,2% no trimestre, um crescimento de 7,7 pontos percentuais. E a inadimplência avançou 0,9 ponto percentual, terminando o trimestre em 5,3%. O que mais cresceu nas suas despesas foram os sinistros retidos. Esses
principalmente quando se olha para o ano como um todo. Os sinistros somaram 10,1 bilhões de reais, enquanto no ano de 2020 haviam sido de 8,2. Isso, obviamente, também afeta o fluxo de caixa operacional, que teve uma pequena queda em relação ao ano de 2020. Agora vamos falar do Banco Pan, que soma um lucro líquido de 190 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 11%. Essa alta é quando comparado com o mesmo período de 2020. A margem financeira gerencial do banco chegou a 1,7 bilhão de reais, registrando uma alta de 10% em relação ao quarto trimestre de 2020. Com uma maior diversificação de produtos e crescimento em cartões e seguros, a receita de serviços do Banco Pan cresceu 26%, chegando a 209 milhões. O retorno sobre patrimônio líquido ficou em 13,3% no quarto trimestre, registrando uma queda de 3,5 pontos percentuais. O Banco Pan também atraiu 42 mil novos clientes por dia útil e fechou o ano com mais de 12,7 milhões de clientes. Já a carteira de crédito total cresceu 21% entre outubro e dezembro. Ainda no radar corporativo, vamos falar da M. Dias Branco, que anunciou um JCP de R$ 1,74 por ação, que líquidos de imposto de renda serão de 1,48. A Smart Fit também informou que no mês de janeiro, apesar do impacto da Omicron, foi o melhor mês de recuperação da base de clientes desde o início da retomada em junho de 2021, com uma adição de 179 mil clientes às academias, um crescimento de 6,9% em relação a dezembro. E agora sua base de clientes atinge 98% do patamar de março de 2020. Porém, considerando somente as unidades existentes antes da pandemia, a base de clientes está em 79% quando comparado com março de 2020. A CCR aprovou a 11ª emissão de debêntures no valor de 160 milhões de reais. A Eco Rodovias informou que o volume de tráfego consolidado nas rodovias administradas pela empresa caiu 5,9% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2021. E a ENBR, a EDP, concluiu ontem a aquisição da CELG-T, uma transmissora de energia, pelo montante de 2,1 bilhões de reais. Para finalizar as notícias, vamos falar da Sync, que faz um investimento de 3,1 milhões na DataRudder, uma startup de inteligência artificial para o mercado financeiro. Segundo a companhia, esse aporte reforça sua estratégia de investir em empresas que têm conexão com seu negócio. A DataRudder é uma plataforma focada em orientar clientes na tomada de decisão, baseando-se em dados com o uso de inteligência artificial e auto machine learning. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem o Banco Inter, subindo 8,13%, seguido de Banco Pan, 7,87%, Natura, 5,35%, Marfrig, 4,98%, a Rumo, que vinha apanhando bastante, hoje sobe 4,71%, e a JBS subindo 4,62%. Entre as quedas, a gente tem mais uma vez a Hapvida caindo 3,97%, BR Malls 3,64%, Pets 3,37%, Notre Dame Intermédica 3,15% e Dux 2,88% e a VEG 2,52%. No mapa dessa P500 a gente tem o dia muito verde, principalmente aqui nas principais de tecnologia, a Amazon indo bem, setores mais defensivos indo bem aqui também, petróleo e gás dando uma corrigida, estava subindo muito, financeiro, saúde, materiais básicos, tudo indo bem. As exceções continuam com o Facebook, mais um dia de queda de 2,1% e PayPal também, 0,95%. Olhando para o fechamento do Ibovespa, a gente subiu 0,21%, mais uma vez a gente não conseguiu nem encostar nessa linha de Fibonacci, porém a gente segue encontrando suporte nesses níveis inferiores aqui, bastante força compradora, e eu sigo achando que eventualmente a gente vai romper isso aqui para cima. Nos fundos imobiliários tivemos mais uma queda de 0,11%, aqui a força que a gente encontrou foi vendedora aqui para cima. O dólar se manteve estável, mas caiu um pouquinho, 0,08% a R$ 5,25. Mesma coisa que eu venho falando, a gente segue batendo essa porta aqui, eu imagino que a gente vai perder ela e seguir caindo mais um pouco pelo menos. Talvez a gente tenha que começar a procurar níveis de suporte aqui nos 5,21 ou 5,19, talvez até pelos 5,14. O S&P 500 teve um dia forte, conseguiu fechar acima da média móvel de 20 dias, subiu 0,84% hoje. Indo na contramão do S&P 500 está o Facebook com mais um dia de queda. Hoje, na verdade, já foi um dia de indecisão, né? Você vê que ele terminou praticamente estável, tentou subir, tentou cair. E a gente já acumula, desde o topo histórico do Facebook, uma queda de 42,96%. Isso é uma queda muito forte, principalmente para uma empresa grande como o Facebook. Inclusive, olhando os indicadores do Facebook, ele está com um PL de 16,31. Isso para uma empresa que não tem dívida, que tem uma margem líquida de 33,4%, que tem um retorno sobre patrimônio líquido de 29,7%. Olhando pelos indicadores, é uma empresa muito sólida que está com um PL atrativo. Eu, porém, tenho várias críticas ao Facebook, não gosto do modelo de negócios, não gosto da empresa, então eu particularmente não vou entrar, mas confesso que é uma empresa lucrativa, com bons números e que está ficando barata. Eles vão ter que se reinventar, eu acho que vai demorar
demorar um bom tempo ainda pro Facebook e pro Instagram perderem força, apesar de eu acreditar que eles vão perder força. E eu também não acredito em um metaverso centralizado, sendo posse de uma única empresa. Então acho que eles vão ter que se reinventar para além do metaverso. Nas criptomoedas, similar ao Ibovespa, a gente passou a maior parte do dia no negativo, mas olha só que lindo, a gente caiu a maior parte do dia, a gente foi parado bem aqui na média móvel de 50 dias, encontramos força compradora e voltamos a subir, e agora a gente se encontra subindo 1,11% aos 44.355 dólares. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!